Olá pessoal, hoje é o nosso primeiro contato com o CSS, né? Até as aulas anteriores a gente tinha discutido JavaScript, né? Fizemos vários exercícios sobre JavaScript e agora a gente vai continuar nosso estudo, dessa vez considerando o CSS, né? Então a gente inverteu a ordem natural da aprendizagem, né, do HTML, que é primeiro começar com HTML, depois você vê o estilo CSS e depois o JavaScript. Então eu inverti essa ordem, começando primeiro com JavaScript, para depois a gente ver o CSS, para depois a gente ver o HTML. Mas como é que a gente consegue fazer essa loucura? É claro que a gente precisa de uma página HTML para poder entender o CSS, que é basicamente estilo, certo? Só que hoje a gente não vai estudar o CSS de maneira formal, né? O que a gente vai fazer é ter as primeiras noções acerca dos estilos das páginas HTML. Então a gente sabe que existe a página HTML, a gente sabe que a página HTML tem diversos elementos, etc. Mas agora a gente vai se preocupar em como formatar esses elementos. Por quê? Porque é mais divertido do que escrever a página HTML propriamente dita. Perfeito? Mas para que isso seja possível, a gente precisa rodar algum código onde a gente possa escrever os estilos CSS. Então, como é que eu consegui fazer essa mágica da gente primeiro ver o estilo sem ter um HTML? Não, o HTML existe, só que a gente não vai editar o HTML. Para fazer isso, eu escrevi um código simples, onde neste código a gente pode definir aqui, ó, nessa área quadrada que vocês estão vendo aqui, ó, não é bem quadrado, os cantos arredondados. A gente vai aprender em CSS como é que a gente faz para conseguir isso. Onde aqui a gente vai escrever o código que eu quiser escrever, como vocês estão vendo aí. E o efeito disso, ao enviar o código, é tentar formatar este parágrafo aqui, definir estilos para ele. Então aqui a gente tem uma área de teste, por isso eu chamei esse código de laboratório de CSS, onde nessa área de teste a gente vai inserir definições de estilos do CSS e ver qual é o efeito que ele tem na página. E você deve estar estranhando, poxa, mas é possível a gente usar uma página para um texto em que eu escrevo nessa página, alterar o conteúdo da própria página onde eu faço isso? É possível fazer isso. Eu não vou explicar hoje como a gente vai conseguir fazer isso, porque seria prematuro demais. Então a gente vai simplesmente utilizar esse código que eu fiz, que é bem simples, apenas como instrumento para facilitar o nosso estudo. Então aqui vai ser o primeiro contato que a gente vai ter com o CSS, que eu chamei aqui, ó, de dicas de CSS, começando pela estrutura de Box Model, né? Vamos ver o que significa o Box Model. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer, por exemplo, eu posso dizer que isso aqui é um parágrafo, perfeito? É um parágrafo. Eu posso dizer que este parágrafo aqui, ele tem um fundo, que, digamos, esse fundo pode ser cor branca. Então eu posso dizer assim, ó, background. Quando eu me refiro ao fundo é background, mas eu quero a cor do background. Então background color, e vou dizer qual é a cor. Vou querer que seja branco, né? Então vou dizer white. Então eu envio, ao enviar, eu já tenho um fundo de cor branca. Digamos que eu queira que, em vez de branco, digamos que eu queira que ele seja amarelo. Então eu vou chegar aqui e escrever background yellow. Ao enviar, ó, tá vendo? Amarelo. A cor chega a doer nos olhos, né? Vou colocar o branco mesmo, white. Então ao fazer isso eu tenho um fundo branco. E se eu quisesse que a cor do texto se fosse azul ou vermelho, não, vamos botar vermelho. Então background, ou background não, color, eu quero que a cor seja vermelho, mas eu acho que vermelho escuro ficaria melhor, mas vamos botar vermelho, red. Como seria? Ficou vermelho, né? E se fosse vermelho escuro? A gente chamaria de dark red. Olha só que coisa interessante. E se eu quiser aumentar o tamanho da fonte? Então eu vou dizer, ó, fonte
size. O font size pode ser medido em diversas unidades. A gente vai ver ao longo do nosso estudo de CSS que existem muitas unidades. Eu posso usar, por exemplo, o pixel para definir a unidade dessa fonte. Por exemplo, se eu disser 10 pixels, 10 px, veja que a fonte vai ficar bem pequenininha, tá vendo? Eu vou até aumentar aqui para você. Pronto. Tá até pequenininha. E se eu colocar 20 pixels? 20 pixels. Olha, veja que ela já aumentou. Ou eu poderia definir tamanho padrão. Então esse aqui é o tamanho padrão da fonte. Olha, 1 é M. E se eu quiser que ela tenha o dobro do tamanho padrão? 2 é M. Ah, entendo. E se eu quiser que ela tenha só 10% a mais? O 10% a mais é 1.1, né? Então, porque 10% de 1 é 0,1, então 10% a mais é 1 mais 0,1, portanto 1.1 é M, tá vendo aqui? E se eu quiser que ela fique mais escura, mais clara, então aí é font weight. Opa, weight. Font weight, por exemplo, ó, 900 é o mais escuro possível. Opa, tá faltando weight, pronto. Tá vendo? Ficou bem escuro. E se eu quiser que o font weight seja bem fininho, então ó, 100, vai ficar bem fininho, tá vendo? Font weight, vou botar font weight 700, vai ficar um pouco mais cheinho, tá vendo? Então esse projetinho aqui, ele permite que a gente digite as definições específicas para esse parágrafo. Aí você vai pensar, poxa, professor, será que basta só escrever esse código? Não. Eu teria que escrever algo a mais se eu tivesse que usar o estilo dentro de uma página. O que esse código está fazendo para a gente é esconder a sintaxe da definição do CSS e mostrar somente a parte das definições, certo? Então a gente vai fazer brincadeira, a gente vai experimentar alguns princípios, né, algumas regras de CSS, para que a gente tenha uma ideia do que o CSS faz, para só então mais tarde a gente formalizar o CSS e estudar com os nossos slides, né, que é o assunto da próxima aula depois dessa. Então, ó, vamos apresentar o material de hoje em termos do que a gente chamou de dicas de Xbox, dicas de Box Model. Vocês vão entender o que significa Box Model. Perfeito? Então, para vocês rodarem isso aqui para poder fazer experiência, vocês precisam, deixe-me ver aqui, procurar lá no GitHub da disciplina, que já está disponível. Esse aqui é o meu diretório, né? O meu repositório local, onde eu sincronizo com o repositório lá no GitHub. Então, quando eu quero postar alguma coisa para vocês no GitHub, é aqui que eu coloco. Se eu coloco aqui, depois eu faço um commit e envio lá para o GitHub para que vocês possam ter acesso. Então, ó, já está disponível para vocês aqui, ó, uma pasta chamada CSS Box Model, que é esse exercíciozinho que a gente vai fazer. Então é só chegar aqui e rodar o index.html. Ao fazer isso, vocês vão encontrar aquela página HTML que vocês viram. Perfeito? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte, olha, o que seria esse Box Model? O Box Model é o seguinte, olha, cada elemento de uma página HTML, ele tem uma localização, cada elemento que tem algum tipo de visualização, algum tipo de aparência, né? Então tudo que aparece na tela, ele aparece na tela dentro de um retângulo, mas é um retângulo do ponto de vista lógico, do ponto de vista da definição geométrica. Então não necessariamente esse retângulo é visível, ele pode vir a ser visível dependendo do tipo de definição que você fizer, tá? De estilos. Mas ele funciona como se a gente tivesse um monte de caixas dentro da caixa. Então, onde você está vendo aqui o content, significa o objeto propriamente dito. Então, digamos que você tenha um parágrafo, digamos que você tenha um botão. Então, ó, esta área aqui onde está escrito content é o aspecto, é a forma do botão.
Tá? Então, este botão ele está contido dentro de uma área, tá vendo aqui essa área aqui, ó, que está abaixo da borda, e eu posso definir um espaço entre o meu objeto e a borda. A borda ela delimita o meu objeto que aparece na tela. E esta borda pode ou não ser visível com a cor que a gente pode escolher, e ela pode ter uma espessura que a gente tem como controlar. Mas esse nosso objeto ele pode ficar afastado dos demais elementos da página HTML. Para isso eu defino a margem. Então o que é a margem? É a distância entre a borda e os elementos que estão vizinhos ao nosso objeto. Vai ficar mais claro quando a gente começar a fazer as experiências, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos começar definindo a margem. Talvez seja interessante a gente começar definindo a borda. Por que eu vou fazer isso? Que eu estou me vendo aqui a cabeça. É porque essas coisas que a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, a margem e o padding são distâncias, mas elas não são visíveis, são simplesmente distâncias, tá? E se tudo estiver invisível, a gente não vai perceber essas distâncias. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos tornar visível primeiro a borda. Tá? E aí com a borda visível, a gente vai começar a perceber o que acontece com a margem, o que acontece com o padding e o content. Tá, okay? Neste caso, o content é isso aqui que a gente está enxergando, ó, este parágrafo. Então quando eu disse que o fundo é branco, é o fundo branco de uma área que corresponde ao parágrafo. Então, o que a gente está estudando aqui é simplesmente um parágrafo. Perfeito? Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver. A gente pode definir a borda. Para definir a borda, eu preciso definir as espessuras. Tá vendo aqui? E a espessura a gente define pelo parâmetro, né? Vamos dizer assim, width. Né? Width quer dizer largura ou espessura em inglês. Então, ó, eu tenho border width, que pode ser, ó, aqui, ó, veja, nesta ordem que aparece aqui embaixo é o topo, tá vendo? Depois a direita, depois embaixo, depois a esquerda. É como uma ordem, um sentido de rotação dos ponteiros de um relógio. Então, veja, começa com o topo. Veja, o sentido do ponteiro dos relógios é esse aqui, né? Aqui, ó. É assim que giram os ponteiros do relógio. Então, começando com o topo, que é esse primeiro número. Depois a gente tem a parte da direita, que é esse segundo. Depois a parte de baixo, que é isso aqui. E depois a parte da esquerda. Então, veja, quando eu me refiro à direita, por exemplo, a gente chama de right. O topo é top, a base é bottom e a esquerda é left. Ou eu defino assim os comprimentos, ou eu defino assim. Agora veja, para que ela seja visível, é interessante que a gente defina border color, né? Então eu tenho aqui a border color, tá vendo? Border color. A gente pode definir assim as cores, ó. Eu posso definir borda com 4 cores diferentes. Então, quando eu ponho aqui red, yellow, black, cyan, eu estou dizendo que a de cima, primeiro, é sempre nessa mesma ordem aqui, ó. Topo, direita, base, esquerda. Então, é sempre o sentido da progressão dos ponteiros do relógio. Então, ó, topo, direita, base, esquerda. E posso definir também, ó, o estilo. Ela pode ser sólida quer dizer uma linha. Ridge, se eu não me engano, é pontilhada, né? Acho que ridge quer dizer pontilhada. Deixa eu ver aqui que eu não me lembro. Ridge, cadê ridge? Ressalto, né? É como se fosse assim um relevo, tipo um relevo, tá? Ridge, double quer dizer que você tem duas bordas. Vamos experimentar fazer isso? Double. Eu vou tentar usar a seguinte sintaxe. Então eu vou chegar aqui e vou dizer o seguinte, ó. Border solid não, bota double black. Deixa eu ver aqui como é que é a sintaxe. Eu posso pegar aqui, ó, e colocar uma sintaxe completa. Olha só, border, a espessura, o tipo e a cor. Tá vendo aqui? Então vamos colocar aqui, ó, border
dois pontos, tem que botar isso. A espessura, primeiro tem que ser a espessura, eu já tinha vacilado aqui. Ó. A espessura eu vou botar, vamos botar 4 pixels. Pixels, a unidade pixels se escreve px na sintaxe do CSS. Eu quero que seja... Veja que a gente pode escolher double, dotted, né? Dotted quer dizer pontilhado, mas eu posso escolher double, eu quero que seja dupla. Então vou botar double, né? Já está ali, double. Eu tenho que dizer qual é a cor, veja aqui, ó, black. Então vamos fazer uma borda orange, né? Laranja. Orange. O que será que acontece se eu fizer isso? Opa, vocês estão vendo aí? Então vocês já devem ter percebido que apareceu uma borda que não tinha. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou remover isso aqui, vou dar antes Ctrl C, né? Eu vou enviar. Retirou a borda. Aí eu coloco de novo. Apareceu uma borda dupla. Olha só que coisa interessante. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a borda... agora eu vou aumentar a espessura, eu vou botar 8 pixels. Então eu vou colocar, opa, cancelar. 8 pixels, vou salvar, ó, beleza. E eu ainda posso fazer o seguinte, ó, border radius. O que o border radius faz? Ele vai gerar um arredondamento nos cantos e eu vou dizer qual raio que eu quero. Border radius, digamos 10 pixels. Ao fazer isso, olha só. Vocês repararam que eu arredondei os cantos? Não é mesmo? Agora que tal fazer 20 pixels? Vai ficar mais arredondado ainda. Olha só que coisa interessante. Vocês estão vendo? Aí eu posso trocar a cor aqui. Qual é a cor? Em vez de orange, posso colocar red. O que acontece se eu rodar? Red ficou esquisito, né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou trocar o red por black. Acho que não vai ficar muito bonito, não. E se eu fizer, digamos, dark blue? Acho que vai ficar mais bonito dark blue. Ficou mais bonito. Perceberam? Então eu posso fazer isso de diversas maneiras. Vamos voltar lá. Eu posso chegar aqui, ó, e dizer o seguinte. Eu posso dizer qual é a cor do topo, qual é a cor da direita, qual é a cor da base, qual é a cor da esquerda, e eu posso fazer isso de maneira separada. Mas quando eu coloco simplesmente border color, né, eu defino todas de uma vez. E eu posso fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó, por comandos de forma diferente. Veja que eu posso pegar isso aqui, ó, e modificar o tamanho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui e aumentar aqui o tamanho para que a gente possa escrever mais texto. Então eu vou trocar isso que eu fiz aqui pelo equivalente. Deixe-me ver. Eu posso dizer o seguinte, ó, border width. Olha só aqui que eu posso definir o border width. Quer ver? Border style, border width, a espessura. Vamos colocar todos aqui de uma vez com a mesma espessura. 200 é demais, 200 pixels é muito grosso. Vamos escrever border width, e eu tinha colocado 8 pixels, 8 px. Border width. Eu posso dizer border style, border style. Eu vou querer que ele seja double. Eu posso colocar border color, dark blue. Então eu vou pegar isso aqui, eu vou provisoriamente, aliás o border radius eu vou deixar aqui. Eu vou pegar isso aqui provisoriamente, aliás eu posso até comentar, né? Acho que, se não me engano, é assim que a gente comenta em CSS. Não me lembro. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover isso aqui. Tá? Não, nesse não, é barra asterisco. Mas depois a gente vê, mais lá pra frente a gente vê. Ctrl C, D. Opa. Eu vou apagar isso aqui. E vou rodar. Não mudou nada, tá vendo? Aí você vai dizer, poxa, professor, não mudou nada? Quer dizer, não mudou nada porque eu usei os mesmos parâmetros, mas eu poderia ter colocado 12 pixels na espessura. Vocês perceberam que mudou?
O tamanho está aumentando porque eu tô aumentando o seguinte, eu estou aumentando a espessura do traço, mas como ela é dupla, então ela vai arrastar a figura para baixo, para a esquerda e para a direita, então ela fica mais espessa. Tá vendo? Então, isso aqui é... Deixa eu ver se eu consigo fazer Ctrl Z. Eu posso fazer Ctrl Z. Eu vou deixar como estava antes, porque fica mais... fica mais... Como é que se diz? Mais enxuta, né, a anotação. E vou deixar do jeito que está aí, tá bom? Então a gente já viu como é que a gente trabalha com a borda. Mas vamos ver o que significa o box model, porque o assunto dessas dicas é o box model. E o box model quer dizer o espaçamento dessa área que define o espaço, né, da figura, né, do ponto de vista geométrico, como ela é desenhada na tela. Vamos ver o que significa definir margem. Então, vamos dizer o seguinte, vamos voltar para cá e eu vou chegar e dizer como é que a gente vai definir a margem. Veja que a ordem disso aqui, normalmente não importa. Existem situações em que a ordem pode importar, mas isso aí a gente vai considerar mais adiante nas outras aulas, quando a gente estiver estudando o CSS de maneira mais sistemática, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma margem, tá? Margem. E essa margem, eu vou botar uma margem de 40 pixels. Olha o que acontece quando eu defino margem de 40 pixels. Tá vendo? Então eu tenho 40 pixels para cima, para a esquerda, para a direita e para baixo. Então, ela até redimensionou o tamanho da tela. E se eu fizer uma margem de 10 pixels? Olha que interessante. 10 pixels. E se eu quiser que a margem seja só à esquerda? Margem left. Então deixa eu aumentar aqui. 50, 60 pixels. Só a margem esquerda tem esse tamanho. E se eu definir a margem direita? Margem right. A margem right, 10 pixels. Vocês viram que coisa? Agora digamos que eu faço o seguinte. Digamos que eu defina a espessura do texto propriamente dito, a largura do texto propriamente dito. Então vai ser width de, digamos, 200 pixels. Width é a largura do texto propriamente dito. Vocês estão vendo aí? E se eu fizer margem... Se eu esquecer dessa margem e escrever margem alto. Ao definir margem alta, ela fica automaticamente, está vendo aqui, definida tanto à direita quanto à esquerda. E se eu fizer o seguinte, se eu disser que o width é, digamos, 50%, o que esse 50% é? 50% da largura disponível. A largura disponível é essa área aqui toda pontilhada, né, de branco. Então 50%, vocês vão ver que ela ocupa 50%. Quer dizer, ela é metade, então eu tenho 25% aqui, 25% aqui. E se eu quiser que ela tenha só 30%? Vai ficar menorzinha, tá vendo? É claro que ela vai redimensionar na vertical. Então vamos botar 80%. 80%. Mas se não tivesse definido a margem automática, olha o que aconteceria. 80% à esquerda. Ele vai sempre ordenar para a direita, para a esquerda, né? Então vamos colocar aqui a margem alta. Vocês perceberam? Então a margem tem a ver com o espaçamento externo, né, em relação à borda. Bora ver aqui de novo. A margem define o espaçamento externo em relação à borda. A borda é essa parte aqui, que pode ser visível ou não, entende? E o padding? Padding tem a ver com o espaçamento dentro da borda. Bora ver o que acontece se eu definir o padding. Então eu vou chegar aqui e vou definir o padding de, digamos, 20 pixels. Ao definir o padding de 20 pixels, eu vou definir o padding nessa área interna. Então, definir o padding. Essa área interna aqui foi definida. Interessante, não é? Então a gente já sabe a diferença do padding
do border e do margem. Perfeito, pessoal. Olha, esse material que eu estou olhando aqui, esse material está disponível, né? Ele já está colocado lá no Classroom da nossa disciplina e vocês podem acessar livremente. Assim como também, ó, no caso, deixa eu mostrar aqui, né? Assim como no GitHub da nossa disciplina vocês têm esse nosso aplicativo do Box Model. Beleza? Então o propósito desse código aí é vocês utilizarem para fazerem as primeiras experiências com relação ao CSS. Então o propósito é vocês brincarem à vontade com isso aí, fazerem todo tipo de experiência que vocês quiserem, consultem na internet. Olha, veja o seguinte, olha, você pode, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para lá de cá. Vocês podem, por exemplo, chegar aqui, ó, deixa eu puxar aqui o Firefox e escrever, ó, W3 Schools. Esse é um site altamente recomendável para vocês. Então W3 Schools, e no W3 Schools vocês se procurem um CSS. Opa, botei um S a mais. Então W3 Schools, CSS. Então veja, se vocês quiserem aprender, vocês têm que aprender CSS, que é uma matéria da nossa disciplina. Então aí vocês entram no site e vocês vão encontrar tudo quanto informação, mas de uma maneira bem objetiva, certo? Sem texto nem exagero. Então é para poder vocês estudar. Agora veja que esse site aqui ele permite que vocês façam experiências na tela. Então vocês podem chegar aqui, ó, e rodar na tela. Então esse aqui você pode chegar aqui, ó, olha só, esse aqui é um exemplo de CSS. Aí você roda aqui, try yourself. Então isso que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, é o próprio navegador rodando. Assim como eu fiz um projeto aqui, assim como eu fiz um programinha que altera a própria janela, aqui o site do W3 Schools faz a mesma coisa. Então eu posso chegar aqui, ó, por exemplo, só que aqui ele conseguiu colocar um texto com cores na formatação, né? Eu não fiz isso, né? No meu é mais simples, o meu as cores são uniformemente escritas, né? Mas aqui, ó, então, por exemplo, se eu quiser que a cor do background seja azul claro, eu escrevo light blue. Mas se eu quiser que seja light green, se eu quiser, eu vou rodar, ficou light green, tá vendo? Então esse W3 Schools usa esse recurso, o mesmo recurso que eu estou usando aqui no meu projeto. Por enquanto seria prematuro dizer como é que funciona, mas até o final do semestre você vai saber exatamente como eu fiz para alterar esses elementos da página, e vocês vão ser capazes de fazer também a mesma coisa à vontade. Perfeito? Então eu recomendo que você faça um monte de experiência, leia esse texto aqui, aprenda o máximo que você puder. Agora o preço que você vai ter que pagar é você ter uma boa compreensão do inglês. Você sabe que na área que você escolheu, sinto muito te informar, mas o seu conhecimento de inglês faz muita diferença aqui, tá certo? Quanto mais inglês você souber, quanto mais você estiver preparado nessa língua, mais facilidade você vai encontrar para estudar, para trabalhar, né, na computação. Perfeito, pessoal. Então essa aqui foi só uma aula introdutória, apenas uma brincadeirinha para que você tenha o primeiro contato com o CSS. Na próxima a gente vai formalmente definir o CSS com slides, né? Claro que a gente não vai ficar especialista, mas a gente vai ter uma apresentação mais formal sobre o assunto, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.